Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, sejam muito bem-vindos ao Espaço Contar. Bom, esse vídeo de hoje a gente vai falar ainda sobre o Desafio Monteiro Lobato, o livro História do Mundo para Crianças. Gente, olha, esse livro é muito grosso mesmo. Não sei se as crianças daquela época liam assim, desse tanto assim, mas pode ser que sim. Não só pelo volume de página, mas também pela quantidade de informação, entende? Então isso me fez pensar nisso. Eu consegui terminar de ler esse livro há poucos dias. Eu não tinha esse livro, eu li a versão da época, mas eu senti falta, como eu já falei em outros vídeos, de ter a versão comentada, que é essa versão aqui da editora Globó. Leia aqui embaixo, ó, edição comentada. Por quê? Porque o objetivo desse nosso canal é contextualizar, é ler e tentar desacimentar ideias fixas que está na cultura do povo brasileiro, no imaginário popular e no inconsciente coletivo. E muitas dessas ideias elas vão refletidas nos livros, né? Porque cada autor é contemporâneo à sua época, óbvio. Então ele traz muitas coisas da sua época. Então quando alguém for ler, quando alguma criança for ler esse livro, ela precisa saber fazer essa análise crítica. E isso não se aprende sozinho, isso se aprende com algum adulto falando, né? Porque senão ela vai repetir conceitos defasados e tal. Esse livro aqui, ele foi comentado pelo professor Fernando Vedovati, mestre em ciências pela Universidade de São Paulo. Então você vê que é uma pessoa que é nossa contemporânea, que vai ajudar a nós que não somos da área contextualizar. Então fica um diálogo muito bacana, porque fica um olhar para o passado, como que a gente entende isso hoje no presente, e você fica pensando, você se afasta assim e você começa a ver dois tipos de pensamentos, assim, como que a gente evoluiu em certas partes, como a gente continua com alguns pensamentos ultrapassados até hoje. Isso fica bem claro nesse livro. Eu vou dar uma lidinha aqui no que o professor falou, tá bom? Hoje em dia, com a televisão, o cinema, a internet, os jornais e as revistas, podemos conhecer muito dos povos que habitam a Terra. Identificamos alguns de seus costumes, hábitos, crenças e valores que muitas vezes são bem diferentes dos nossos. Isso é muito bacana. Mas muito antes de todos esses meios de comunicação, a história já contava como os povos do passado se organizavam, quais eram seus valores, no que acreditavam e como agiam. Todo indivíduo, dos reis aos escravos, dos nobres aos guerreiros, dos camponeses aos intelectuais, dos sacerdotes aos comerciantes, cada um com suas ações no cotidiano ajudou a construir a história do seu tempo. É claro que alguns se destacaram e seus feitos são reconhecidos até hoje, mas todos, cada um a seu modo, constrói a história do seu tempo na sociedade em que vivem. Conhecer os povos do passado nos ajuda a compreender o presente. Muito da maneira como vivemos hoje é herança do passado. É fascinante saber como as sociedades antigas se organizavam, no que acreditavam e quais personagens se destacaram por suas ideias e feitos. A narrativa de Monteiro Lobato nos leva aos primeiros tempos da humanidade, quando grupos de mamíferos, os primatas, viviam em árvores e depois passaram a andar sobre dois pés, os chamados hominídeos, que com as mãos livres começaram a fabricar ferramentas, coletar e caçar. Depois de milhões de anos de transformação, surgiram os seres humanos como somos hoje. Acompanhando a história do mundo narrada por Dona Benta para as crianças do Sítio do Pica-Pau Amarelo, viajamos pelo tempo, descobrimos junto com Pedrinho, Narizinho, Emília e Visconde como viveram os nossos antepassados. A história é feita por documentos que são interpretados por historiadores. No tempo de Lobato, prevaleceu uma história que valorizava os grandes personagens e destacava os feitos políticos e militares.
Monteiro Lobato narra a história de grandes feitos e heróis memoráveis. Também fala da violência que marcou alguns acontecimentos históricos das guerras, desde a Guerra de Troia, que esses links que ele fazia que eu falo. Você já vai falar com a criança sobre Guerra de Troia, você já vai falar sobre a vida dos gregos e tal, pinceladinhas, porque daí quando ele for aprender na escola, numa forma mais formal, ele já é um segundo contato, para dar um terceiro contato quando ele for estudar mais adolescente. Então é sempre assim, você conhece um pouquinho, como que você consegue um relacionamento com alguém? Você conhece um pouquinho, ou você só ouviu falar, daí te interessou alguma coisa, daí você vai querer se aproximar e saber um pouquinho mais. Daí você se aprofunda mais, se apaixona, casa, entendeu? E a literatura é assim também. História dos Mundos para Criança foi publicado pela primeira vez em 1933. Esta nova edição preserva o texto original do autor e foi acrescido de comentários que buscam atualizar e complementar o conteúdo do livro. Apesar de tantos anos terem passado desde a primeira publicação deste livro, Monteiro Lobato ainda nos encanta. Guiados pela fala da Dona Benta, somos levados ao passado e convidados a viajar pelo tempo e pela história. A sua narrativa permite que os leitores entendam acontecimentos muito antigos e fatos que influenciam a sociedade atual. Fernando Vedovati, mestre em ciências pela Universidade de São Paulo. Então, gente, o Fernando ele faz contextualizações muito bacanas mesmo e deixa bem claro que naquela época do Lobato e neste livro, ele é um livro que fala sobre história, mas não é um livro de história. Você entende? Então ele não é fidedigno total assim. O que ele faz? Ele mistura lendas, ele mistura mitos com a história. Então muita parte assim de alguns surgimentos de civilizações ele mistura com a Bíblia, ou ele pega dos mitos gregos, lendas, como eu digo. Então ele faz uma mistura para a história ficar redondinha, assim. Ele faz uma história bem com verossimilhança, assim, tipo, vai tentando tampar algumas lacunas. Só que, então isso eu considero que não é um livro histórico. Mas nesse momento, o Fernando, que é o historiador que comenta, ele consegue preencher essas lacunas explicando ali do lado. Não, mas isso daí faz parte de uma mitologia. Ninguém sabe qual foi mesmo a origem de tal acontecimento. Então o livro é todo costurado com essas informações do que é comprovado historicamente, que foi encontrado os documentos ou foi comprovado cientificamente, comprovado historicamente, do que é lenda e mitologia. Só que essa parte do que é lenda e mitologia faz a riqueza do Monteiro Lobato, porque são esses links. Ele coloca sobre Shakespeare, ele coloca Rei Lear, Hamlet, Romeu e Julieta, tudo costurado. Ele coloca a Guerra de Troia, ele coloca os mitos gregos. Isso vai enriquecendo o livro. E depois, quem quiser aprender história, vai para a escola e aprende. Mas aqui é um jeito romanceado, gostoso, gente, gostoso de ler. É muito legal se os professores de história lessem esse livro. Ou você que gosta de história, lê esse livro. E deixasse sua criança ler. Sua criança interior lê esse livro. Então é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Esse livro eu indico sim. Ele é meio... não é para todos os gostos, mas eu indico sim. Outra coisa que eu queria falar sobre esse livro e que tem a ver com o nosso objetivo do canal, que é essa leitura crítica, é que o Monteiro Lobato faz da versão da história europeia, né? E isso é sempre criticado pelo Fernando. E a própria Dona Benta fala que ela conta pela versão europeia, que é a versão dela. Cada um puxa a farinha pro seu saco, né? Tipo, se fosse uma outra pessoa de uma outra raça, falaria da sua raça. Hoje em dia não fala nem raça, da sua etnia. Mas deixa bem claro aqui que o Fernando fala muito bem que isso aqui é só uma visão, que os índios, o Brasil não foi descoberto, os países não foram descobertos, os índios já estavam lá, né? Que isso é uma coisa importante de falar.
descoberta é só um ponto de vista, o ponto de vista do colonizador, e não necessariamente é toda a verdade. Muitos livros de história eram eurocêntricos, espero que isso esteja mudando e espero que o nosso canal contribua para já deixar as crianças mais preparadas para não ter esses pensamentos tão tacanhos, tá? Beijo pra vocês, até o próximo.